como eu já disse para você, já falei há pouco, o nosso tema hoje é a Lei da Gravitação Universal. Esse tema ele está relacionado com o tema da aula seguinte, que vocês vão ter a partir de 3h30, se não me engano, ou 16 horas, desculpa, acho que é 16 horas, que é as leis de Kepler. Então, a gente vai comentar só um pouquinho sobre as leis de Kepler, mas vocês vão ter uma aula mais completa sobre as leis de Kepler em seguida, tá? Então, só me apresentando de novo, eu faço parte do Clube de Astronomia Sertão Scorpius, que é quem está promovendo esse mini curso, né, preparatório para a OBA. Esse clube é o Clube de Astronomia do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Meu nome é Erivelton Costa, eu sou professor do curso de Licenciatura em Física e professor também do Instituto no ensino médio. E, normalmente, o professor Bruno me convida para contribuir com o clube, né? E eu gostaria, nesse momento, de agradecer o convite, mais uma vez, para participar desse projeto, que é um projeto tão importante de divulgação da ciência, da astronomia, né? E de conhecimentos relacionados à física e ao cosmos de uma forma geral. Então, obrigado aí, professor Bruno, coordenador do projeto, pelo convite. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei, que é conhecida como Lei da Gravitação Universal. Vocês estão vendo aí uma fotografia, né, na tela, que é a fotografia de um mergulhador. Ele saltou de um trampolim e ele está prestes a entrar em contato com a água numa piscina, provavelmente em uma competição olímpica, né? E a pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: qual é a única força, né, ao qual está sujeito o corpo desse mergulhador nesse momento dessa fotografia, né? Então, veja que ele não está em contato com nenhum outro corpo, ele está em queda livre, e a gente pode apontar que a única força que atua sobre o corpo do mergulhador é a força gravitacional, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode refletir a respeito dessa situação é que, como ele não está em contato com nenhum outro objeto, a força gravitacional é uma força de ação à distância, né? É uma força que não é uma força exercida por contato direto entre os corpos, mas sim é uma força que acontece à distância, né? Então, a partir daí, a gente já pode pensar também que existe uma região do espaço que a gente chama de campo gravitacional, em que essa força ela existe, tá? Então, essa força ela atrai todos os corpos para o centro da Terra, e mais, ela se chama a lei que descreve matematicamente, fisicamente, essa força, que é a lei da gravitação universal. Ela é universal porque ela não está restrita ao nosso planeta Terra, ela está restrita a todos os corpos do universo que possuem massa, né? Por isso que a gente chama, então, de lei da gravitação universal, tá bom? Pois bem, o movimento de queda livre dos corpos, ele já vem sendo estudado há muitos anos, há muito tempo, né? E quem escreveu a lei da gravitação universal foi Isaac Newton. Isaac Newton é o autor dessa lei. Porém, antes dele, um senhor chamado Galileu Galilei, italiano, ele propôs várias perguntas a respeito da queda livre dos corpos, né? Conta a história que, e essa história provavelmente é uma história contada para se ter de maneira didática o fato físico, mas há registros de que, de fato, ela não ocorreu, mas, enfim, conta a história que Galileu subiu na Torre de Pisa, na Itália,
e liberou, né, alguns corpos de massas diferentes e observou se eles atingiam o solo ao mesmo tempo. O que acontece é que, na época de Galileu, existia uma ideia que datava lá da Grécia, né, do filósofo Aristóteles, que ele dizia que corpos de massas diferentes atingem o solo em queda livre em momentos diferentes. Na verdade, o senso comum para Aristóteles dizia que corpos de massa maior atingirão o solo mais rapidamente. Foi o que Galileu fez. Galileu subiu na Torre de Pisa e liberou esferas de massas diferentes e verificou que elas chegavam ao solo no mesmo instante. Tá? Ele mostrou, então, que a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos, né? Mas tão somente da força gravitacional, do campo gravitacional em que o objeto está inserido. Mas espera aí, professor, então isso quer dizer que se eu soltar uma pena e um martelo, por exemplo, eles dois atingirão o solo ao mesmo tempo? A gente sabe que não, né? Por quê? Por conta da resistência do ar. Como a pena ela tem muito mais área superficial, ela vai atingir o solo depois do martelo, né? E aí a gente tem essa impressão de que a aceleração da gravidade depende da massa desses corpos. Um outro momento interessante que foi, esse experimento foi reproduzido, foi numa reportagem da BBC, vocês estão vendo aqui nessa figura ao lado, em que numa câmara de vácuo foi deixado cair uma esfera, uma bola de boliche, na verdade, e uma pena, né? O que se observou, obviamente, foi que tanto a bola de boliche quanto a pena caíam ao mesmo tempo, num ambiente em que não existia resistência do ar. Deixa eu ver, vou voltar aqui, se vocês me permitem, e vou tentar ver se eu consigo reproduzir esse vídeo para vocês. Esse vídeo vocês podem achar no YouTube, tá? Deixa eu tentar reproduzir aqui. Vocês estão vendo aí agora a aba do YouTube. E o que foi isso que vocês estão vendo é uma câmara de vácuo, né? E eu vou dar play no vídeo agora, vocês vão ver que a pena e a bola de boliche, elas são levadas até a parte superior da câmara e são liberadas lá. Deixa eu ver aqui. Vamos só aqui. Pronto. 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Pessoal, foi possível assistir o vídeo? Deu para ver a reprodução toda? Alguém confirma aí para mim no chat? Sim? Ok. Então, o que vocês viram foi a queda de dois corpos de massa. Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que sim, várias pessoas responderam, né? Então, vocês viram a queda de dois corpos de massas diferentes num ambiente em que não há resistência do ar, tá? E aí, o interessante a respeito desse experimento, que é conhecido como o experimento de Galileu, é que ele foi reproduzido em 1971 pelo astronauta David Scott, quando ele esteve na missão Apollo 15 na Lua, né? E
E aí eu vou tentar reproduzir esse vídeo também para vocês. Ele usou um martelo e uma pena. O martelo com 1,32 quilos e a pena aproximadamente com 40 gramas de massa, né? Deixa eu tentar sair aqui e entrar com outro vídeo agora. Então, vocês devem estar vendo aí a imagem do vídeo no YouTube. Esse é o astronauta David Scott, na mão direita dele, que é a esquerda do vídeo, né? Ele tem um martelo e na mão esquerda ele tem uma pena. E aí eu vou deixar o vídeo correr agora e você, daqui a pouquinho, eu comento com eles novamente. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Well, in my left... Ok, pessoal, então esse foi o registro, mais uma vez, do experimento de Galileu feito num ambiente sem atmosfera, né, no caso a superfície lunar, e como disse aí o astronauta David Scott, não haveria melhor lugar para testar o experimento de Galileu, senão a Lua, né, já que eles estavam lá exatamente por conta do conhecimento e das descobertas que Galileu realizou e, portanto, influenciou Newton, né, Kepler, enfim, outros pensadores, ok? Então, deixa eu só voltar aqui para a tela. Deu para ver o vídeo do astronauta, pessoal? Correto? Sim, respondeu aí para mim. Sim, ok, Camila. Ok, obrigado pelo feedback. Vou voltar lá para a tela do PowerPoint. Pois bem, então, antes da gente prosseguir, eu vou falar rapidamente aqui sobre as leis de Kepler, porque, historicamente, as leis de Kepler vieram antes da lei da gravitação universal de Newton, tá? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as leis de Kepler, que, na verdade, já é uma introdução que vocês vão ver na aula que vem em mais detalhe, e também a gente vai fazer uma revisãozinha rápida das leis de Newton, que nós aprendemos lá no primeiro ano do ensino médio, né? E aí depois a gente vai escrever a lei da gravitação matematicamente como ela foi escrita por Newton, tá? Então, a primeira lei as leis de Kepler, elas são divididas em 3 leis, como vocês estão vendo aqui no slide, e a primeira delas diz o seguinte: a órbita descrita pelos planetas ao redor do Sol são elipses com o Sol em um dos focos, tá? Então, professor, mas e se a órbita for circular? É possível a órbita ser circular? Sim, porque o círculo, na verdade, é uma elipse em que os 2 focos coincidem, né? Mas, normalmente, essas elipses, elas têm uma excentricidade que é diferente de zero. A segunda lei de Kepler diz que o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. Isso quer dizer que quanto mais distante estiver o planeta do Sol, mais lentamente ele vai caminhar na sua órbita. E a terceira lei de Kepler, que de fato nós vamos usar hoje, ela diz o seguinte, que os quadrados dos períodos de revolução de 2 planetas quaisquer estão entre si, como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. Matematicamente, a gente pode escrever essa equaçãozinha aqui ao lado. A razão entre 2 períodos de 2 planetas ao quadrado é igual à razão entre o raio entre esses planetas ao cubo, né? E aí vamos fazer uma revisãozinha também das nossas leis de Newton, tá? Newton escreveu um livro chamado Principia, ficou conhecido como Principia,
mas, na verdade, o título desse livro era Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, mas ficou conhecido como Princípio, né, para as gerações posteriores. No Princípio, Newton escreveu as suas 3 famosas leis, que nós vamos relembrar agora rapidamente. A primeira diz o seguinte, que objetos em repouso permanecerão em repouso e objetos em movimento permanecerão em movimento, em linha reta, a menos que sobre eles atue uma força de desbalanceamento. Segunda lei de Newton, nos diz que a força resultante sobre um objeto é igual à sua massa vezes a sua aceleração. E a terceira lei de Newton diz que para cada ação existe uma reação igual e oposta. Tá? Revisão rápida das 3 leis de Newton, só para a gente ter isso na cabeça quando a gente for escrever a lei da gravitação universal. Pois bem, então, como foi que Newton teve a ideia da lei da gravitação universal? Será que foi por conta da maçã? A maçã que caiu na cabeça dele quando ele estava estudando embaixo de uma árvore, uma macieira? Não, não foi por isso, né? Essa história da maçã provavelmente é uma história que talvez não tenha nem acontecido, né? Mas Newton pensou também na queda dos corpos no campo gravitacional terrestre, mas ele fez a seguinte pergunta. Ele desconfiou que a mesma força que fazia com que os corpos caíssem aqui na Terra atraía a Lua em volta da Terra. Essa figura que a gente está vendo aqui, a gente observa que nós temos o planeta Terra e a Lua em órbita ao redor da Terra, e ela tem uma velocidade tangencial que faz com que, à medida que ela se desloque na sua órbita, ou que ela caia em direção à Terra, ela tem um deslocamento tangente que não deixa que ela atinja a superfície da Terra em nenhum momento. Então, o que na verdade o que está acontecendo com a Lua, quando ela está em órbita da Terra, ela está em queda em direção à Terra, mas como ela tem uma velocidade tangencial, ela nunca atinge a superfície do nosso planeta, né? Sob a ação da gravidade da Terra. Então, Newton, na verdade, o que ele fez foi comparar a aceleração da gravidade, que fazia com que a Lua permanecesse em órbita, com a aceleração da queda livre dos corpos aqui na Terra, tá? A gente vai fazer uma coisa parecida exatamente agora. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, vou começar aqui a ver se eu consigo desenhar com vocês. A gente tem uma órbita circular ao redor da nossa estrela, o Sol, certo? Esse é o Sol, ele tem, a gente pode, vamos escrever a massa dele aqui, chamar de massa M, maiúsculo, e aí a gente tem aqui o nosso planeta Terra, na sua órbita, aproximadamente circular. A gente pode considerar que essa órbita é circular. Por quê? Porque, apesar da lei de Kepler nos dizer que essa órbita é uma elipse, a gente pode considerar ela um círculo perfeito, porque a excentricidade, sem perda de generalidade, porque a excentricidade da órbita da Terra é muito baixa, em torno de 0,17, o que deixa a órbita aproximadamente um círculo. Então, a única força que atua sobre a Terra, devido ao Sol, né, é, então, a força F, que a gente vai chamar F maiúsculo, e que também atua do mesmo jeito que o Sol atrai a Terra com a força F, a Terra também atrai o Sol com a mesma força. Que lei é essa que a gente está escrevendo aqui, quando a gente escreve esses vetores opostos, de mesma intensidade, e atuando sobre a mesma direção, a mesma linha? Terceira lei de Newton, né? Então, a Terra, ela viaja na sua órbita sob a ação dessa força, mas também ela tem uma velocidade tangencial v, não deixa com que ela caia em direção ao Sol, né? Ela fica sempre orbitando o Sol. Essa força, pessoal, F, é o que a gente chama no movimento circular de força centrípeta, né? Já que o movimento da Terra ao redor do Sol é aproximadamente circular, com força centrípeta. E a gente lembra lá da dinâmica que a força centrípeta é dada por mv2 sobre r.
onde V é a velocidade orbital, né? E R é o raio da órbita. Deixa eu escrever esse Rzinho minúsculo, para a gente não fazer confusão com outro R que talvez apareça aí. Então, esse R aqui, ó, é o raio da órbita, né? Ou seja, o raio desse círculo aí, dessa órbita circular. E a gente lembra também lá do movimento circular, que vamos colocar aqui, no movimento circular, o que é que a gente pode escrever? É que o período gasto para a Terra dar uma volta completa aqui ao redor do Sol é igual ao quê? É o comprimento da circunferência, ou o espaço percorrido, que na verdade é 2πr, comprimento da circunferência da órbita, dividido pela velocidade, né? Tá? Então, onde é que veio isso aqui, pessoal? Veio da definição de velocidade V igual a ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o comprimento da circunferência e ΔT é o tempo. Então, isso quer dizer que ΔT, que é o período gasto para dar uma volta completa, é 2πr sobre V, tá? Então, onde P aqui é o período do planeta, que nesse caso, para a gente, é a Terra. Poderia ser outro planeta do sistema solar. As excentricidades das órbitas no sistema solar são geralmente baixas. Isso fez com que Kepler achasse que era uma constante para todos os planetas, né? Aquela relação entre os períodos. E a gente sabe que, na verdade, não é, mas a gente não vai entrar nessa questão agora, já que a gente não tem interesse em analisar esse fator a mais na lei de Kepler. Mas vamos lá. Então, vou repetir aqui, ó. O período do planeta é 2πr sobre V, né? E daqui, então, eu posso tirar que V é igual a 2πr sobre P, tá? Pela terceira lei de Kepler, que a gente acabou de revisar, ou, na verdade, quem ainda nunca viu, teve só uma introdução, né? A gente sabe que a relação P2 sobre R3 é igual a uma constante K. Ou eu posso dizer que P2 é igual a uma constante K vezes o raio da órbita ao cubo. Vou guardar esse valorzinho aqui, né? Então, eu posso concluir o quê? Olha só, se P2 é KR3, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui da velocidade e vou elevar ela ao quadrado, do lado direito e do lado esquerdo, tá? De maneira que eu tenho V2, isso é igual ao quê? 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π2, e R ao quadrado é R2, dividido pelo período ao quadrado. Ora, o que é que eu vou fazer agora? Esse período ao quadrado aqui eu vou substituir por este período ao quadrado que a gente acabou de capturar ele, ou calcular ele pela lei de Kepler. Tá? Então, isso é igual a 4π2 R2 dividido por KR ao cubo, já que P2 é igual a KR ao cubo, onde K é uma constante, tá, pessoal? Esse R ao cubo eu posso cancelar com esse R ao quadrado, então eu fico com 4π2 K vezes R, tá? Esse resultado é um resultado importantíssimo para a gente. A gente já pode perceber que a velocidade ao quadrado ela é proporcional a 1 sobre R, porque aparece o R aparece no denominador aqui dessa equação, tá? Vamos guardar isso aqui. Isso aqui, na verdade, está nos indicando que quanto maior o raio, menor vai ser a velocidade do planeta na órbita, né? Então, o raio e a velocidade são inversamente proporcionais. O quadrado da velocidade é inversamente proporcional com o raio. Aí vamos lembrar o seguinte, se a massa do nosso planeta, tá? Do planeta, né? Terra, no caso é M,
do planeta é M, então eu posso dizer que, aqui, vamos voltar aqui para esse slide, ó, né? A força centrípeta é mv2 sobre R, então eu tenho aqui, isso é mv2 sobre R. Mas quem é V2? Vamos voltar aqui para o slide anterior. V2 é 4π ao quadrado KR. Então, vamos aqui. F é igual a M, 4π2. Vou deixar só sobre K e vou separar aqui, ó, 1 sobre R, vezes esse outro R aqui, que é 1 sobre R. Tá? Por que eu fiz isso? Porque 4 é um número, π é uma constante. E esse K aqui também é uma constante. De maneira que eu vou chamar esse termo todinho aqui de uma constante C. Tá? Então, eu digo que F é igual a C vezes M R ao quadrado. Professor, mas a massa do planeta não é constante? Você podia ter também inserido aqui nessa constante. Mas eu preciso da massa aqui fora para a gente fazer uma análise diferente. Porém, essa equação aqui já sinaliza para a gente também que a força que a Terra sofre devido ao Sol, ela é igual, não, ela é proporcional à massa da Terra e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Essa equação aqui está dizendo isso para a gente. Então, Newton, ele fez essa análise exatamente como a gente está fazendo, e ele pensou o seguinte: ora, de acordo com a terceira lei de Newton, a lei que ele próprio escreveu, né? Com a terceira lei, essa força que o planeta sofre é a mesma força que o Sol sofre devido à Terra, né? Então, se essa força que o planeta sofre é proporcional à massa da Terra, então ele disse também que a força que o Sol sofre deve ser proporcional à massa do Sol e inversamente proporcional ao quadrado da distância também. Daí, então, Newton deduziu que ele chegou à conclusão de que essa força gravitacional que o Sol atrai a Terra e que a Terra atrai o Sol, ela é proporcional, por isso existe uma constante aqui de proporcionalidade, à massa do Sol, à massa da Terra, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Certo? Esta equação aqui, pessoal, é o que a gente conhece como lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal. Tá? Então, a força de atração gravitacional ela é dada por esta equação, onde G, turma, é a constante da gravitação universal. Gravitação universal. E esse G, ele pode ser medido em laboratório, tá? Na verdade, o valor de G, conhecido hoje, é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essa constante ela foi medida por Cavendish no laboratório, tá? E ela tem um valor muito baixo, veja, 10 elevado a menos 11, mas quando a gente está falando de massas astronômicas, com a massa do Sol e a massa da Terra, ou a massa dos planetas, ou quem sabe até a massa de um buraco negro, ou a massa de galáxias, essa constante ela passa então a ter um significado bem pronunciado, tá? Essa equação aqui, pessoal, ela é uma equação, eu estou falando aqui do módulo da força, mas se eu colocar um vetorzinho aqui em cima, eu tenho que colocar aqui um vetor radial e um menos aqui na frente, porque isso me diz, então, que a força ela sempre aponta na direção central, ou seja, onde o corpo que está exercendo a força,
está no centro de força, né? Como o Sol está aqui na nossa análise no centro de força, essa força que atua sobre a Terra aponta na direção para o Sol. Se eu estou calculando, então, a força que o Sol sofre devido à Terra, a força aponta, então, na direção da Terra. Então, essa notaçãozinha aqui, né, em vermelho, ela significa só, então, o comportamento vetorial dessa força. Mas o módulo dela é dado por G, vezes o produto das massas dividido pelo raio ao quadrado, tá? Que é a distância entre as duas massas. Agora, tá, essa é a lei da gravitação universal. Mas você já deve ter ouvido falar que a aceleração da gravidade na Terra, quanto é que vale o valor de G aqui na Terra? A gente já viu, os livros falam, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. De onde vem este valor? Pergunta. Tá? Como é que a gente chega nesse valor para a aceleração da gravidade no campo gravitacional terrestre? Essa aceleração da gravidade é diferente na Lua? Ela é diferente em Marte? Em Júpiter? Vamos fazer a seguinte análise. Vamos pensar aqui num corpo de massa M, tá? Um corpo, uma esferazinha aqui, ó, de massa M, que está a uma determinada altura H da superfície terrestre, certo? E onde R é o raio da Terra, tá? A pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é a força que está sujeita esse objeto a essa altura H, se ele for liberado dessa altura H, próximo à superfície da Terra? Ora, a gente acabou de ver que é a força gravitacional, que vale G vezes a massa da Terra, vezes a massa do corpo, dividido por R ao quadrado, onde R é essa distância total aqui, ó, entre o centro da Terra e a posição do objeto. Mas a gente vai pensar o seguinte: R, então, é o raio da Terra, mais a altura H, só que vamos imaginar uma situação em que o raio da Terra é muito maior do que essa altura H. Digamos que essa altura H seja 100 metros. Vocês sabem quanto vale o raio da Terra? O raio da Terra é da ordem de 6.370 quilômetros, né? Então, frente a 100 metros, eu posso dizer que, então, R é aproximadamente igual ao próprio raio da Terra. Tá? Posso fazer essa aproximação. De maneira que a minha força ali vai ficar G vezes a massa da Terra, vezes a massa do meu corpo, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Ora, mas, de acordo com a segunda lei de Newton que a gente acabou de ver, se essa é a única força que age sobre o corpo de massa M, isso é igual à força resultante, que é a massa do corpo vezes a aceleração que ele sofre, que na verdade é G, né, que a gente está procurando. Tá? Veja só, essas massas podem ser canceladas, de maneira que eu tenho que G fique igual a constante da gravitação universal vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Esse é o valor de G, valor matemático de G. Eu preciso conhecer a constante da gravitação universal, que já é conhecida, medida em laboratório, a massa da Terra, que existe uma forma de medir a massa da Terra, e a gente vai já fazer, tá? Uma maneira de medir a massa de um corpo astronômico usando a lei da gravitação, e o raio da Terra, que foi medido a primeira vez por Eratóstenes lá no século III depois de Cristo, né? Então já é um valor bem conhecido também. Então vamos escrever esses valores aqui. Raio da Terra, 6.370 quilômetros. Constante da gravitação universal, repetindo, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Pessoal, normalmente as questões da OBA, elas dão esses valores, como a gente vai ver daqui a pouco, quando for requerido, né? Quando vocês precisarem trabalhar com esses números, eles dão esses valores. E a massa da Terra é 5,97
vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Existe uma balança para medir a massa da Terra? Existe. Sim. E essa balança tem o nome de terceira lei de Kepler. A gente vai já usar ela para medir a massa da Lua, tá? Ora, então vamos lá. G, vou escrever aqui, G, então, é igual a constante da gravitação vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Vamos substituir esses valores. Isso é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, 5,97 vezes 10 elevado a 24, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, que é 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Vamos lá, pessoal. Ó, não vamos esquecer de trabalhar as unidades. 6.370 quilômetros é igual a 6.370.000 metros. Se eu transformar isso aqui para notação científica, eu fico com 6,37 vezes 10 a sexta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu trouxer a vírgula para cá, né? Foi isso que eu fiz. 6,37 vezes 10 a sexta, quadrado, que é o raio da Terra. Para nossa surpresa, se a gente fizer essa continha, nós encontramos que G é aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a fonte analítica, né, usando a lei da gravitação universal para o valor de G, tá? Mas G, a aceleração da gravidade, ele tem uma característica predominantemente experimental, de maneira que a gente pode medir isso em laboratório, tá? É possível medir G em laboratório. Os estudantes de licenciatura em física, né, do curso de licenciatura, eles fazem isso em física experimental 1, né, é possível, com um pêndulo, a gente medir o valor de G, é um experimento bastante simples e interessante, né, inclusive você pode, digamos que um astronauta, quando ele chegar em Marte, a primeira vez, ele quer medir a aceleração da gravidade em Marte, basta ele levar um pêndulo, um corpo suspenso por um fio, e medir o tempo de oscilação desse corpo, ele pode medir, então, o valor da aceleração da gravidade em Marte, né? Ok? Ok, então, já escrevemos, então, a lei geral da gravitação universal, já calculamos o valor de G, né, que os livros sempre trazem, e eu acho que muita gente tem a curiosidade de saber como é que a gente chega nesse valor de G, né, veio de onde isso, né, qual é a equação, qual é a lei física que leva ao valor de G. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um procedimento interessante que se chama pesar a Lua. A gente nós vamos utilizar uma balança que foi construída aí pelo Johannes Kepler, né, nas suas 3 leis, particularmente na terceira lei. A gente vai usar essa teoria para pesar a Lua. Como que a gente vai fazer isso? Ora, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Diz o seguinte, em 1968, a nave espacial Apollo 8 foi colocada numa órbita circular em torno da Lua, a uma altitude de 113 quilômetros acima da superfície. O período observado dessa órbita foi de 1 hora e 59 minutos. Sabendo que o raio da Lua é de 1.738 quilômetros, utilize esses dados para pesar a Lua, ou seja, calcular a sua massa. Tá? Então, vamos pensar aqui. O orbitador, essa navezinha que ficou orbitando a Lua aí durante um período, né? Ele estava aí a uma altitude R, em relação ao centro da Lua, né? E essa altitude que ele fala é uma órbita de 113 quilômetros, né? 113 quilômetros acima da superfície. Mas ele também informou, ele disse que o raio da Lua, no caso,
é igual a 1.738 quilômetros, certo? Que é possível estimar por observações astronômicas, tá? Pois bem, a única força ao qual esse orbitador está sujeito é a força gravitacional, né? Durante a sua trajetória aqui em órbita da Lua. Então, a gente já sabe que a lei da gravitação nos diz que essa força é igual a G vezes a massa da Lua, vezes a massa do orbitador, dividido pelo raio ao quadrado, que é a distância total da órbita, né? Mas também a gente sabe, vamos reescrever isso aqui só de revisão, isso é mv2 sobre r, né? Portanto, eu posso cancelar esse quadrado com esse raio, e eu fico com G, as duas massas também eu posso cancelar, G vezes a massa da Lua, dividido por R, é igual a V2, tá? E aí, então, eu posso dizer que quem é V? Vamos lembrar, V é igual a 2πr sobre o período, portanto, V2 é igual a 4π2 R2 sobre P2. Estou só repetindo as contas que nós acabamos de fazer, né? Então, isso é igual a 4π2 R2 sobre P2. Então, isso me diz o quê? Que a massa da Lua, que eu estou procurando, vamos só igualar as duas equações que precisam ser igualadas. Ó. Gm sobre R é 4π2 R2 sobre P2. Portanto, a massa da Lua, vou isolar aqui nessa equação, é igual a 4π ao quadrado, R ao cubo, dividido por G vezes o período ao quadrado. Tá? Ora, conheço a distância R, que é o raio da Lua mais a altura da órbita. Conheço a constante da gravitação universal. E eu conheço o período que esse orbitador demorou para dar uma volta à Lua. Ó. Em torno de 1 hora e 59 minutos. Eu conheço todos os parâmetros dessa equação aqui para calcular a massa da Lua. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Só que lembrando, vamos só escrever aqui novamente que esse raiozinho, que é o raio da Lua mais o raio da órbita, é 1.738 quilômetros mais 113 quilômetros de altitude. Então, o raio é igual a 1.851 quilômetros. Agora, vamos substituir todos esses valores nessa equação para ver se a gente consegue estimar a massa da Lua. Vamos lá. M, então, vai ser 4π ao quadrado vezes 1.851. Vamos lá, pessoal. Aqui é quilômetro. Se isso é quilômetro, é 10 à terceira metros, né? 10 à terceira metros elevado ao cubo, dividido por 6,67, que é a constante da gravitação universal, vezes 10 a menos 11, vezes, vamos lá, o período, esse períodozinho P aqui, ó, a gente precisa expressar ele em segundos, que é no Sistema Internacional de Unidades. Então, 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Mais 59 minutos, que é 1 hora e 59 o período, vezes 60 segundos, porque cada minuto tem 60 segundos. Isso é elevado ao quadrado, né? Então, a massa da Lua é igual a... O numerador dessa fração, se a gente fizer essas contas, a gente encontra 2,5 vezes 10 a 20, e o denominador 3,40 vezes 10 elevado a menos 3. Realizando essa divisão, a gente encontra que a massa da Lua é da ordem de 7,35 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. Olha só que interessante. Massa da Lua, aproximadamente 7,35 vezes 10 a 22 quilogramas. É muito quilograma, né? E aí, veja que a gente não precisou construir uma balança para calcular a massa da Lua. Na verdade, o que a gente utilizou foi a lei da gravitação universal, o conhecimento a respeito da força centrípeta e estimamos a massa da Lua.
Veja que aqui a gente tem a razão entre o período, né, e o raio ao cubo, e isso aqui, na verdade, é a terceira lei de Kepler, né? Ela está embutida aqui nessa equação, por isso que eu falei para vocês que a gente usa a terceira lei para pesar a Lua. Professor, se eu usar essa equação aqui, e ao invés de usar o período do orbitador, eu usar o período que a Terra orbita o Sol, e o raio da órbita da Terra em torno do Sol, o que eu faço? Eu peso o Sol, eu consigo estimar a massa do Sol. Se eu usar aqui o período que a Lua orbita a Terra e o raio da órbita da Lua ao redor da Terra, eu peso, então, a Terra. Tá? Então, eu posso, em teoria, né, usar esta equação, que a gente acabou de utilizar, para pesar um corpo celeste, sabendo o período que um outro corpo orbita ele, né? Usando, então, a lei da gravitação universal. Ok? Então, a questão 9 da OVA de 2019. Vamos discutir essa questão e tentar resolvê-la usando a lei da gravitação universal. A questão diz assim: era quase meia-noite, horário de Brasília, no dia 20 de julho de 1969, quando o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemorando 50 anos deste evento, ele nos lembra o quão longe podemos ir com criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. 1. Lançamento do foguete Saturno V, o lançamento aqui no ponto 1, 2. Órbita da Terra. Depois que o foguete é lançado, ele entra em órbita no ponto 2, né, orbitando a Terra por um período, tá? Depois, 3. Período de injeção na trajetória translunar. Então, a partir desse ponto aqui, o foguete é ejetado aqui numa trajetória que sai da órbita da Terra até a órbita da Lua, que a gente conhece como trajetória translunar. E 4, órbita da Lua, né? Então, ele entra em órbita na Lua aqui, e depois o pouso na superfície da Lua no momento 5, tá? Pouso mostrados esquematicamente nessa figura. Aí a pergunta que ele faz a respeito dessa viagem, né? A viagem Terra-Lua, primeira vez realizada em 1969, é a seguinte: essa questão está relacionada à questão anterior, razão pela qual você deve usar a figura da questão 9 para auxiliar a sua compreensão desse texto. A etapa 2 é considerada como órbita de espera, situada a 200 km de distância da superfície da Terra. Durante as mais de 2 horas que permaneceram em órbita, os astronautas e também as equipes em terra checam todos os sistemas de foguete. Se tudo estiver ok, o motor do terceiro estágio do Saturno V é acionado pela segunda vez por cerca de 6 minutos, injetando a espaçonave na trajetória translunar, ou seja, em direção ao ponto do espaço onde a Lua estará 80 horas depois. Alguns minutos depois, o motor do terceiro estágio é descartado, tornando-se lixo espacial. Isso é outra questão que a gente poderia ter uma outra aula só sobre isso, só sobre lixo espacial, que é interessantíssimo. Utilizando a segunda lei de Newton, calcule a velocidade orbital em quilômetros por segundo, olha a unidade que ele pede para a gente calcular, do que sobrou do Saturno V na órbita de espera. Desconsidere quaisquer outras forças além da gravitacional. Para simplificar, considere o produto da massa da Terra vezes a constante da gravitação universal, igual a 416 mil quilômetros por segundo ao quadrado, o raio da Terra, igual a 6.300 quilômetros, e que a força e a aceleração tenham a mesma direção. Fique atento às unidades, tá? Então, o que é que ele pede, pessoal? Durante esse momento aqui, no momento 2, que o Saturno V está em órbita, né? A única força que ele está sujeito é a força de atração gravitacional, F, e que a gente sabe que essa força é igual a G vezes a massa da Terra, vezes a massa do foguete, né, ou do orbitador, dividido por R ao quadrado, onde R é essa distância aqui, ó, altura da órbita, tá? Pois bem, ele pede para a gente usar a segunda lei de Newton. Ora, a segunda lei de Newton
nos diz que a força resultante que atua no orbitador é igual à massa vezes a aceleração sofrida por ele. E a gente já sabe, a gente acabou de deduzir que essa aceleração é a aceleração centrípeta, né? Então, isso é igual a mv2 sobre r, que vai ser igual à força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o orbitador. Então, isso é igual a g vezes a massa da Terra, vezes a massa do orbitador, dividido por r ao quadrado. Então, eu vou igualar, né, eu vou usar só essas duas equações aqui, ó. mv2 sobre r, isso é igual a g mt vezes m, dividido por r ao quadrado. Ora, posso cancelar a massa do orbitador, e esse r aqui também eu posso cancelar com esse r ao quadrado. De maneira que eu fico com V2 igual a g vezes a massa da Terra dividido por r. Ou seja, V é igual a raiz quadrada de g mt sobre r. Essa velocidade aqui é a velocidade orbital no momento 2 da viagem, que é o momento em que ele está orbitando a Terra. E que também pode ser usada para calcular a velocidade orbital aqui quando ele estiver orbitando a Lua, no momento 4. Tá? No caso aqui, quem vai entrar na conta é a massa da Lua e o raio da órbita lunar, né? Mas vamos lá, vamos calcular no momento 2. A gente sabe que no momento 2, essa altura R aqui, ó, é o raio da Terra mais a altura H da órbita. Que altura é essa, professor? Essa altura aqui, H, e aqui, para cá, é o raio da Terra, né? Então, R é igual a H mais o raio da Terra. Ok, então, ele informou na questão que o raio da Terra a gente vai usar 6.300 quilômetros, e a altura da órbita é 200 quilômetros. Quilogramas não, quilômetros. Então, isso dá 6.500 quilômetros. E ele também disse que esse produto GMT aqui, ó, que aparece na equação, ele já deu um valor para a gente, que é 4,16 vezes 10 à quinta quilômetros ao cubo por segundo ao quadrado. Tá? Então, a gente substitui esses valores na equação de V para calcular quanto vale essa velocidade. Vamos lá. V é igual a 4,16 vezes 10 à quinta, dividido, que é o produto de G vezes MT, pelo raio, que é 6,5 vezes 10 à terceira metros. Ó, por isso que ele pede para a gente ter atenção às unidades, pessoal. Porque 6.500 quilômetros é 1, 2, 3. Isso é igual a 6,5 vezes 10 à terceira metros. Tá? Quando eu transformei de quilômetro para metro, eu trago a vírgula para a esquerda, e aí eu uso a notação científica vezes 10 à terceira. Por isso que aqui eu escrevi 6,5 vezes 10 à terceira metros. Raiz quadrada disso, né? Então, eu tenho... eu posso... Então, esse 10 à quinta com esse 10 à terceira, eu vou ficar 10 ao quadrado em cima, né? E aí eu vou ficar com 416 dividido por 65, tá? Raiz quadrada disso, certo? Então, só que aí vamos prestar atenção aqui nas unidades também, ó. Aqui eu tenho quilômetro ao cubo dividido por quilômetro embaixo, vezes segundo ao quadrado. Esse quilômetro ao cubo aqui eu posso cancelar com esse quilômetro, de maneira que eu fico com V igual a 416 dividido por 7, na verdade, 4.160 dividido. Sobra, ó, aqui fica 10. Se eu colocar aqui 10 a 1, né? Aqui vai sobrar, vai ficar 10 a terceira, de maneira que eu fico com 4.160 dividido por 65, isso dá 64, exato. Raiz quadrada de 64, aí quilômetro ao cubo, quando eu cancelo com esse quilômetro, vai ficar quilômetro quadrado, dividido por segundo ao quadrado.
Olha só, V, então, vai ser igual a 8, raiz de 64 é 8, raiz de quilômetro ao quadrado é quilômetro, raiz de segundo ao quadrado é segundo. Então, a velocidade é igual a 8 km por segundo. Eu posso expressar essa velocidade também em 8.000 metros por segundo, né, já que 1 quilômetro é 1.000 metros, ou eu também posso transformar para quilômetro por hora, e aí eu encontro 28.800 quilômetros por hora. Como é que eu faço isso, né? Daqui para cá, eu multiplico por 3,6, tá? Aí eu passo de metros por segundo para quilômetro por hora. Ok? Então, veja que é uma questão que usa diretamente os conhecimentos que a gente acabou de discutir, né? E aí a gente chegou aqui nessa velocidade desse orbitador durante o pedido na questão, né? Durante a etapa 2 da missão, certo? E aí, vamos resolver mais. Continuando, na verdade, ele fez uma outra pergunta a respeito da mesma questão, e ele diz assim, ó, uma estimativa para determinar o incremento de velocidade ΔV, que é igual à velocidade de escape menos a velocidade orbital, necessária a injeção na trajetória translunar, ou seja, sair da órbita 2 e no ponto 3, passar, então, a viajar na trajetória translunar em direção à Lua, ele quer saber esse ΔV, ou seja, a velocidade de escape da órbita, menos a velocidade que ele já tinha, que era a velocidade orbital, que a gente calculou na questão passada. Então, necessária a injeção na trajetória translunar pode ser feita considerando como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre, calculada numa altitude da órbita de espera, menos a velocidade orbital do foguete nesse mesmo local. A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre e chegar ao infinito com velocidade nula. Isso aqui é interessante, ó. Isso equivale à velocidade inicial que faz com que a soma entre a energia potencial gravitacional e a energia cinética seja nula. Calcule ΔV necessário para que, a partir da órbita de espera, a velocidade de espera seja atingida, ou a velocidade de escape seja atingida, desculpe. Existe uma coisa interessante a respeito da força gravitacional, é que a força gravitacional é uma força conservativa. Conservativa. Isso quer dizer que ela conserva a energia mecânica do sistema, tá? E quanto é que vale a energia mecânica do sistema? Vamos lembrar lá de física 1, né? A energia mecânica é igual à energia cinética, 1/2 de mv2, mais a energia potencial gravitacional, que é menos G, vezes a massa do corpo, e aí a gente vai levar em consideração o nosso planeta, a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Ele diz o seguinte, ó, que essa velocidade aqui é a velocidade de escape, quando chegar no infinito, essa energia mecânica do corpo seja nula, tá? Ou seja, ele nem vai ter mais energia cinética e nem vai ter mais energia potencial. De maneira que, se eu tenho essa equação aqui igualada a zero, eu posso escrever o seguinte. Zero igual ao quê? A 1/2 de mv2, menos G vezes a massa do corpo, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Gente, essa equação aqui, essas equações aqui para energia cinética e energia potencial, ele deu na questão, está na prova, no local lá da prova. Eu só transcrevi uma parte da questão, porque a questão era muito extensa, e tinha outras partes que não levavam, não eram sobre a lei da gravitação, mas normalmente ele dá essas equações também, né? Então, daqui eu posso isolar o valor de V. Então, eu fico com 1/2 de mv2, isso é igual a G, vezes a massa do orbitador, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Então, as massas aqui do orbitador, elas se cancelam, né?
de maneira que eu fico com V igual a esse 2, vai multiplicando para lá, vai ficar 2GMT sobre o raio da Terra. E esse quadrado aqui passa para cá como raiz quadrada. Ou seja, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: raiz de 2 vezes a raiz de GMT vezes o raio da Terra. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a velocidade orbital que a gente obteve na questão anterior. Ou seja, a velocidade do foguete na posição 2 da órbita. Então, a velocidade de escape, que é o que a gente acabou de calcular, ela é igual a raiz de 2 vezes a velocidade na órbita. Tá? Só tem um termo aqui. E aí, lá na questão, ele também diz que a gente pode usar a raiz de 2 igual a 1,4. Tá? Na verdade, é só 1,4. Então, a velocidade de escape que ele pediu para calcular é 1,4 vezes a velocidade que a gente já tinha calculado, que é de 8.000 metros por segundo, ou 8 quilômetros por segundo. 8 quilômetros por segundo. Isso dá 11,2 quilômetros por segundo. Mas a questão não terminou aí, né? Ele pediu para a gente calcular o ΔV, ó, que é a velocidade de escape, que nós acabamos de calcular, menos a velocidade orbital que ele já tinha. Então, nosso ΔV é igual a velocidade de escape menos a velocidade orbital. Então, nosso ΔV é igual a 11,2 km por segundo menos 8 km por segundo. ΔV é igual a 3,2 km por segundo. Então, a variação de velocidade que esse... Aí, como é que ele consegue variar essa velocidade, né, na órbita? Vamos voltar aqui, ó, só para dar uma olhadinha aqui na foto. Como é que ele tem outros motores que são acionados no ponto 3, fazendo com que ele acelere para uma velocidade maior e para que ele possa entrar na trajetória translunar, né? E a variação de velocidade é dessa ordem aqui, de 3,2 km por segundo, ok? Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, querem fazer? Deixa eu abrir aqui o vídeo agora, que eu vou voltar e vou olhar para vocês, para a gente interagir um pouquinho. Alguém tem alguma... Pedro saiu da reunião. Camila, tudo tranquilo. O vídeo vai ficar aí para vocês reverem, né? Se tiverem dúvidas, vocês podem postar também lá no Classroom da turma, que aí a gente, os meninos do clube que estão fazendo apoio, eles podem relacionar as dúvidas. Alguém fez alguma pergunta durante a apresentação que eu não vi? Não, professor, ninguém fez nenhuma pergunta, não. Eu não vi nenhuma pergunta, não. Renan, você tá aí? Você viu alguém mandando alguma pergunta? No momento que eu vi, eu não vi nenhuma pergunta. Não, ninguém fez nenhuma pergunta, não, pelo menos que eu lembro. Ok. Então, eu queria só fazer aqui dar uma dica para vocês também, que é o curso Astrofísica para Todos, do professor Alexandre Zabod. Vocês podem procurar no Google, Astrofísica para Todos. O nível Galileu Galilei é um nível propício para quem está estudando também para a OBA. Tá? Então, é outra sugestão de quem quer um outro material para estudar mais questões, mais discussões a respeito de questões relacionadas à astronomia e astrofísica. Procurem aí online o curso do professor Alexandre Zabod, Astrofísica para Todos. E aqui estão as referências, pessoal. Obrigado pela oportunidade de discutir com vocês essas questões, tá? Eu acho que eu acabei conseguindo terminar dentro do tempo, né? E, bem, enfim, é isso. Desejo boa sorte a todos que se inscreveram na OBA. A OBA é uma Olimpíada
nacional, né? Vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer essa Olimpíada, que é muito interessante e traz questões que vão além da sala de aula, né? Essas coisas que a gente está discutindo aqui, a aplicação da física na engenharia espacial, na pesquisa científica fora da Terra, enfim, tem uma série de resultados interessantes que que só são discutidos nesses momentos, né? Às vezes a gente não tem tempo durante o semestre, durante o momento em sala de aula para falar disso, e é muito bom a gente criar esse tipo de momento, esse tipo de oportunidade para conversar sobre esses assuntos, ok? Obrigado.